Meus irmãos e amigos de Jesus, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo, diretamente do canal EBD para você. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical. Graças a Deus estamos aqui começando mais um trimestre. Se eu estou aqui gravando esse vídeo e se você está aí do outro lado assistindo esse vídeo é porque Deus nos permitiu que nós tivéssemos mais um dia vivo para a glória de Deus. Tudo é permissão de Deus. O nosso coração bate 100 mil vezes por dia, mais ou menos. Então nós vemos que cada batimento, cada respiro que nós damos é permissão de Deus. É Deus permitindo que nós estejamos vivos. Meus irmãos, iremos iniciar aqui a lição de juvenis, o segundo trimestre. O primeiro trimestre falou sobre o Antigo Testamento e agora esse segundo trimestre aqui juvenil fala sobre uma viagem pelo Novo Testamento. Mas não se engane que por ser uma lição juvenil é uma coisa muito... não serve para adultos, serve para qualquer um, porque eu vou ser sincero com vocês, eu estou aprendendo muito estudando essa lição. Então eu também espero que vocês aprendam. O capítulo 1 fala sobre o período intertestamentário. O textuário da lição diz o seguinte: e partimos do rio de Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos nossos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Lá em Esdras, capítulo 8, versículo 31. Aqui tem as leituras diárias, depois vocês leiam que é muito bom. Fala sobre essa passagem. A leitura bíblica em casa está lá no livro de Esdras, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, e depois Lucas, do capítulo 2, versículo 1 ao 7. O primeiro capítulo aqui fala sobre o período do segundo templo. Então nós vemos aqui aprender o período, nós vemos aqui que o período intertestamentário. E essa palavra aqui, intertestamentário, significa, é um período de tempo que fica entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ou seja, é um período no final do Antigo Testamento até a aparição de Cristo. Ele também é conhecido como período interbíblico. Então, sempre que vocês verem essa expressão, período intertestamentário ou período interbíblico, é a mesma coisa, só que tem essa distinção. Por que período interbíblico ou período intertestamentário? Porque não houve nenhuma palavra profética da parte de Deus durante esse período. Então também é chamado do silêncio de Deus. Literalmente foi 4 séculos, até ali o Antigo Testamento acaba com o profeta Malaquias. Depois de Malaquias ali, o Antigo Testamento ele é finalizado, passa 4 séculos ali sem haver uma profecia escrita ali, através de uma profecia dada por Deus, escrita ali para os judeus, para Israel, para a humanidade, até que na plenitude dos tempos, Deus escolheu esse tempo oportuno, 4 séculos depois, para enviar o seu Filho, Cristo Jesus. Então nós vemos que esse período também é conhecido como o silêncio de Deus. Nessa época, nesse período interbíblico, nós vemos que os judeus dispersos na Babilônia e outras nações, eles começaram a voltar para Israel, da Babilônia e também de outras nações. Lembrando que nesse período aqui, a Babilônia já tinha sido vencida pelos medos, pelos persas, e os persas se aliaram aos medos, por isso que é chamado de o Império Medo-Persa. Depois nós vemos aqui que Alexandre o Grande, o Império Grego, eles vencem os persas, o Império Medo-Persa, e nessa época aqui nós vemos que Alexandre o Grande, o Império Grego era o império que dominava, era o império predominante nessa época. E esse período de 4 séculos, ele também é chamado do período do Segundo Templo, que foi quando o Segundo Templo ali foi erguido, foi reconstruído ali por Neemias, por outras pessoas ali, outros judeus devotos ali, com permissão dos governantes, dos imperadores, que eles permitiram que os judeus voltassem ali para Jerusalém e reconstruíssem a cidade e o templo. Então esse primeiro capítulo aqui fala sobre somente essa expressão, desse período intertestamentário, ou também chamado período interbíblico, que durou 4 séculos, certo? Já no segundo capítulo, o segundo capítulo fala sobre o cenário sociopolítico e cultural.
nós vemos aqui que esse período fala sobre o paganismo em Samaria, a oposição em Samaria, judeus versus contra os samaritanos. Então é muito bom para nós aprendermos. Nós vemos aqui que o zelo de Deus para com Israel era muito grande, porque se fosse outra nação, essa nação teria sido exterminada. Porque durante muito tempo os cananeus, nós vemos que no Império Medo-Persa se levantou um homem chamado Ramã ou Amã, que tentou destruir ali, exterminar os judeus. Pela misericórdia de Deus isso não aconteceu. Os romanos tentaram destruir ali. Nós vemos que de tantas invasões, os babilônicos, a misericórdia de Deus, os assírios, pela misericórdia de Deus, os judeus eles não foram exterminados. Então nós vemos o zelo do Senhor para com Israel. Então nós vemos que os judeus eles foram dominados pelos babilônicos, pelos persas, pelos gregos, pelos romanos, e todos esses impérios que dominaram Israel, eles deixaram influências. Ou seja, os cananeus. Então Israel sempre estava sendo influenciado pelos vizinhos, pelos cananeus. Nós podemos lembrar quando o povo pede a Samuel um rei. Nós queremos um rei como as outras nações também têm. Então nós vemos que eles estavam sendo influenciados pelos cananeus. E todos esses impérios babilônicos, persas, gregos, romanos, eles influenciaram Israel. E essa influência trouxe mudanças na cultura, na política e na religião. Nós vemos na política, quando o povo já pediram rei, nós vemos que depois, quando esses grandes impérios invadiram Israel, eles deixaram um rei, alguns reis ali governando Israel ou Judá, mas eles eram vassalos dessas grandes nações. Nós vemos na religião, a religião como Israel sofreu com a influência de religiões pagãs, onde outras nações trouxeram essas influências. Podemos aqui lembrar, quando Israel, já no reino dividido, eles foram dominados pelos assírios. Eles foram vencidos pelos assírios em 722 a.C., e Samaria, que era a capital de Israel, do Israel dividido já, nós vemos que Israel foi quase que totalmente destruído pelos assírios. Os assírios eles eram povos muito bárbaros, muito cruéis. Então nós vemos que os assírios eles tinham por cultura, quando eles conquistavam uma cidade, na guerra muitas pessoas morriam, e as pessoas que ficavam vivas ali, eles levavam para outras nações e traziam pessoas de outras nações para habitar naquela cidade que foi conquistada, para haver uma mistura de povo, porque essa mistura de povo iria quebrar todo o pensamento de nacionalismo, todo aquele pensamento de criar uma revolta, porque eram pessoas misturadas de várias nações. Então isso tudo era para enfraquecer esse sentimento de nacionalismo, evitando qualquer motim de revolta contra os impérios dominantes, no caso a Síria. E nós vemos aqui que a Síria trouxe pessoas da Babilônia, trouxeram pessoas de várias nacionalidades para Samaria. E essas pessoas que vieram para Samaria trouxeram costumes diferentes, religiões politeístas. Veja que Israel era uma nação que tinha a religião monoteísta, que adorava um único Deus. Mas após Samaria adorar outros deuses, Deus permitiu que os inimigos guerreassem ali contra Israel, venceram Israel e trouxeram pessoas. E essas pessoas de nações diferentes vieram para Samaria e trouxeram costumes, crenças diferentes, pessoas de nacionalidade diferente, e trouxeram religiões politeístas, outros deuses, e tudo isso se misturou com os israelitas. Nós vemos aqui que tudo isso foi muito danoso, porque houve uma mistura de religiões, pessoas que muitas vezes adoravam a Deus, mas também adoravam a outros deuses, e tudo isso desagradava a Deus. Então vou finalizar por aqui. Aqui está finalizando a metade do segundo capítulo. No próximo vídeo iremos continuar aqui com o segundo capítulo. Então eu acho que vocês deu para entender. Já já iremos iniciar
a parte e continuar a parte 2 do capítulo. Paz do Senhor.